Olha, o Procon Maceió está dando orientações para quem quer justamente cancelar passagens e viagens para lugares com casos comprovados de coronavírus. Vamos saber ao vivo as informações com o repórter Neto Mota. Neto, a pessoa pode então optar por cancelar a viagem? Nesses casos aí, há alguma possibilidade, por exemplo, de haver esse ressarcimento? Vai ter algum prejuízo? Qual é a orientação do Procon nesse caso? Nesses casos, na verdade, de emergência em saúde, hein? Edson Moura, depende do destino do passageiro, depende para onde você vai e do número de casos confirmados ali naquela região, ali naquela localidade, nos territórios, na verdade. Eu estou aqui ao lado do Leandro Almeida, que é diretor do Procon Maceió, e vai nos explicar melhor. Leandro, como é que funciona? A partir do momento que a gente sabe que alguém vai viajar ou que nós mesmos vamos viajar para uma das regiões onde já foram confirmados os casos de coronavírus, é possível fazer esse cancelamento da passagem? Sim, quando o consumidor esboça o desejo, ele vai estar sujeito às regras contratuais da empresa. E é o que o Procon está alertando nesse momento. Nós estamos disponibilizando nossos canais de atendimento, nossos balcões, para o consumidor que vá para local, que tenha caso comprovado de coronavírus, solicitar o cancelamento e sofrer um pouco menos em relação a essas multas contratuais. No caso de país como a China, que a empresa não conseguiria cumprir esse contrato, possivelmente a gente vai ter a redução total de qualquer cobrança. E no caso ainda das empresas que elas espontaneamente fazem essa modificação ou esse cancelamento ou propõem o adiamento, o consumidor tem o livre-arbítrio entre escolher pela restituição integral do valor pago ou reacomodação ou adiamento sem qualquer custo. Então é importante o consumidor ficar atento se tem viagem marcada para países afetados e aí é importante a gente frisar que não precisa o consumidor entrar em pânico. As viagens estão ocorrendo para os países europeus, os países da América. A atenção é maior em relação à Ásia, propriamente a China. Então, quem tem viagem para esses locais, ele pode cancelar, buscar a própria operadora e, se for impedido, buscar os órgãos de proteção. Nos demais locais, a vida continua normalmente, mas caso o consumidor tenha alguma dúvida ou queira fazer o cancelamento, ele tem esse direito, mas vai estar sujeito às regras e multas de cancelamento. Aqui em Maceió, o Procon está fazendo essa negociação entre os passageiros e as companhias? Perfeitamente. Os balcões de atendimento estão abertos, a gente funciona diariamente de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas, na Pedro Monteiro, aqui 47, no centro. Consumidor que queira fazer o cancelamento e lembrando sempre que, no caso dos países não afetados ou países com suspeitas não comprovadas, o consumidor que queira cancelar vai estar sujeito às regras de cancelamento, multas do contrato. Nos demais locais que de fato tem um caso comprovado, o consumidor pode negociar para o não pagamento dessas taxas. Leandro, pela sua experiência, você acredita que as empresas vão conseguir dar essa diminuição das taxas, oferecer esse tipo de diminuição? Claro, a gente está enfrentando um caso de risco global à saúde. Então, as empresas elas têm essa sensibilidade e muitas delas estão provocando unilateralmente já os seus consumidores, os seus clientes, para efetuar o adiamento ou o cancelamento. Mas, em qualquer dúvida, o consumidor pode nos procurar, que nós vamos atender e tentar mediar essa negociação. Leandro, Edson Moura tem uma pergunta. Moura. Pois é, Neto, reforçando só exatamente o que ele tinha falado aí em relação a, se o caso, por exemplo, você tem viagem para a China, lógico, é um caso até mais grave, porque é o país onde começou esse problema do coronavírus, né? Agora, se for um país, por exemplo, que tem casos, por exemplo, o Japão, tem alguns casos também, depois da China é o país que mais tem casos, ou até mesmo Estados Unidos, dependendo da região, aí é mais da negociação mesmo, né? Agora, se for relação, essa é uma pergunta, né? Se depende da negociação. E outra questão é o seguinte, se você comprou o pacote de uma agência de turismo, essa negociação seria com a agência, né, ou seria diretamente com a companhia aérea no caso da viagem? Para quem comprou o pacote de viagem com a agência de turismo, com quem o passageiro tem que negociar? Com a agência ou com a companhia aérea?
No caso da compra com agência de viagem, as negociações são todas com a própria agência. E nos bilhetes emitidos pelas companhias aéreas, com companhia aérea. E, em caso de dúvida, qualquer situação, o consumidor pode nos procurar no balcão de atendimento. Edson Moura, eu volto com você.